esses esforços de primeira ordem e de segunda ordem, o que é Uhum. isso? Por exemplo, O que momento que é um leitor de primeira esforço? ordem. O que que é um momento de primeira ordem? Momento de primeira ordem é aquele momento que eu tô com uma carga aqui e apliquei uma força lateral. Essa força lateral pode ser vento, pode ser a própria viga empurrando esse pilar. Eu dei uma carga lateral ali, certo? Isso é um momento de primeira ordem. É basicamente o braço de alavanca vezes essa carga lateral. O que é um momento de segunda ordem? Eu tenho dois tipos diferentes de momento de segunda ordem. Eu tenho o global e tenho o local. O momento de segunda ordem local, que é o que eu tenho em pilares, ele está relacionado à esbeltez desse pilar. Então, um pilar muito esbelto quanto? O lambda do pilar ele é calculado em função do pé direito dele e das dimensões em planta. Então, quanto mais fino e alto, maior a esbeltez dele. Um lambda de pilar que der maior do que 35, que não é difícil conseguir, tá? Um lambda de 35. Se eu pegar um pilarzinho de 14 com um pé direito de 3 metros, que é absolutamente comum, esse lambda já passa de 35. E, na verdade, tem uma relação de lambda um com lambda x, mas eu queria simplificar para você. Então, um pilar um pouquinho esbelto, como esse caso, eu preciso calcular os momentos de segunda ordem. Os momentos de segunda ordem são os momentos adicionais gerados pela esbeltez desse pilar. Por isso que a gente chama de segunda ordem local. Imagina que o pilar, ele, quando eu aplicar essa carga, ele vai ter um deslocamento e ele tem um aumento de momento. Esses são os momentos de segunda ordem. Lógico, você não precisa calcular isso, mas só para você entender que pilares esbeltos por si só têm um acréscimo de momentos pela segunda ordem local. E aí tem vários métodos. A Ember 618 dá, por exemplo, o método capa aproximado, rigidez aproximada, dependendo do lambda. Tem diferentes lambdas. Lá no curso a gente vai falar um pouco mais com calma disso, mas só para você entender. E o TQS, ele seleciona isso automaticamente para você. A única dúvida fica ali nos lambda até 90, porque eu tenho duas possibilidades diferentes na norma. Ele escolhe um deles, o mais conservador dos dois, tá? Então, na dúvida, ele está indo para o mais conservador. Os momentos, os esforços de segunda ordem global são diferentes. É no pórtico deslocando como um todo. Então, independente daquele lance, o pórtico como um todo se desloca. O que, que é a segunda ordem global? Basicamente na primeira ordem só foi considerado carga lateral esse deslocamento. Na segunda ordem, pensa comigo, esse pilar ele precisa se manter equilibrado mesmo depois que ele se desloca, porque senão, imagina se eu desloquei, se eu não conseguir me manter estável, eu caio. E o segunda ordem, quanto que é? É a carga vertical, só aí que entra o peso. Na primeira ordem nem entrou o peso, só entrou a força lateral. É força Breswat alavanca. Na segunda é o peso vezes um delta. Quem que é o delta? É o quanto que ele deslocou. Então, se ele está aqui, você deslocou 1 centímetro, esse é o delta. Você deslocou 2, esse é o delta. Ou seja, quanto menos rígido é o pórtico, quem que dá rigidez no pórtico? Tamanho de pilar, por exemplo, virado por sentido de maior deslocamento. Então, se o pilar é retangular, eu tenho uma face em planta maior aqui, ele tem que virar por sentido que o vento está aplicando nele, para dar rigidez. Na aula de estabilidade global, você vai entender, vai ter mais exemplos. Então, quanto menos rígido for o meu pórtico, mais ele se desloca. Quanto mais peso eu tiver e mais deslocamento, mais são os momentos de segunda ordem. Basicamente isso. Não sei se ficou claro. Só para que às vezes se confunde entre local e global.